Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor João Batista e hoje nós vamos falar sobre doutorados ou, como dizem em Portugal, doutoramentos. Porém, são doutoramentos em educação, nessa área específica. E nós temos várias possibilidades, tanto de universidades quanto de institutos que oferecem essa modalidade de curso em Portugal. Então, não só licenciados em pedagogia se interessam e fazem doutorados em educação, profissionais também de outras áreas, de outras licenciaturas e até mesmo de áreas como bacharelados em administração, engenharia, por vezes optam em fazer um doutorado em educação. E nós temos aí uma infinidade de possibilidades e de especialidades que nós vamos conversar ao longo desse vídeo. Então, acompanhe, assista até o final, porque eu vou mostrar tanto as universidades e cursos, como também eu vou falar um pouco relativamente aos valores. Quanto é que se paga por uma mensalidade de um curso de doutorado em Portugal? Então, vamos conhecer quais as instituições com valor mais elevado e quais as instituições que têm um valor inferior e que você pode ali se encaixar. Ou que queira estudar naquela instituição por conta da sua tradição, por conta da sua posição no ranking, ou pelos valores que são cobrados nos cursos. Então, vamos conferir. E a primeira proposta é a Universidade do Minho. Essa universidade, ela se localiza no norte de Portugal. Está ali entre 40 e 50 minutos da cidade do Porto. Então, estamos falando da cidade de Braga, uma cidade muito linda, acolhedora, muito rica, que tem aí uma história muito vasta e que vale a pena realmente viver nessa cidade. Eu tive a oportunidade de residir na cidade de Braga ao longo dos anos em que estive no doutorado em Ciências da Educação na Universidade do Minho. Então, ela é muito acolhedora e tem uma população de brasileiros muito grande. Eles gostam realmente dessa cidade especificamente pelo custo de vida, pelas facilidades e também por ter uma comunidade brasileira grande. Bom, então vamos conhecer mais detalhes relativamente a esse curso. Então, se você quiser conhecer o site da instituição, você vai lá no www.ie.uminho.pt e você vai ter mais acesso aos cursos que são ofertados pelo Instituto de Educação da Universidade do Minho. No entanto, aqui eu vou me referir apenas ao doutorado em Ciências da Educação, mas lá também tem mestrados e outro doutoramento que é muito forte lá, que é o em estudos da criança. Então, se você gosta dessa área, pode consultar lá no site mais informações. Então, o doutoramento em Ciências da Educação na Universidade do Minho tem uma característica que não tem em todos os lugares, ou seja, tem a modalidade de curso chamada tutorial e tem a modalidade de curso regular, normal. Né? Então, se você escolher essa modalidade tutorial, você não vai precisar cursar disciplinas, ou seja, você vai apenas ter o processo de realização da sua pesquisa. Tá? Já o outro curso, na modalidade regular, tem lá um conjunto de disciplinas que você precisa cursar. No entanto, você pode dizer: legal, não tem disciplinas, então vou ficar aqui no Brasil e vou me matricular na Universidade do Minho para fazer o meu doutoramento. Olha, isso pode até acontecer, você pode se organizar, ser uma pessoa disciplinada, conseguir fazer tudo isso sem estar em Portugal. Porém, no momento da revalidação, em que você precisa reunir a documentação, eles vão te pedir uma comprovação de que você residiu no país, pelo menos por um certo tempo. E aí você não vai ter nada para comprovar. E aí não é interessante, tá? Então, você até pode escolher a modalidade tutorial, no entanto, você precisa residir em Portugal durante um tempo. Então, o curso de doutoramento em Portugal costuma ter 3 anos e não 4, como é aqui no Brasil. E aí, se você puder ficar pelo menos um ano e meio lá, seria o ideal para você já conseguir a sua revalidação. E aí, os prazos de candidatura, geralmente, eles são aí entre abril e maio, né? Isso levando em consideração que o ano letivo começa em setembro, tá? Então, o processo, ele se dá por meio da análise curricular e análise do projeto. E assim, sai uma lista de classificação e com essa lista você já pode realizar a sua matrícula. Tá? Então, nós temos aí um conjunto muito alargado de áreas e que você pode escolher cursar.
E no site da instituição, eles têm esse folheto, né, falando aqui sobre o doutoramento sem curso, ou seja, sem componentes curriculares, e em outros momentos nós temos também ofertas de doutoramentos com componentes curriculares. E aí ele explica quais são as fases de candidatura, então tem aqui primeira fase, segunda, terceira e quarta. Na nossa cabeça, a gente pensa que são etapas que a gente precisa passar. Não, gente, é o seguinte: na primeira fase são ofertadas as vagas. Digamos que essas vagas não tenham sido preenchidas, então abre-se uma segunda fase, uma terceira fase, uma quarta fase, até que todas aquelas vagas sejam preenchidas. Não quer dizer que são etapas que nós precisamos passar, não, tá? Então, se você participou da primeira fase e foi aprovado, pronto, você já está ali pronto para se matricular, tá? Então, explica como é que é o processo de seleção e o principal, né? Quanto é que custam as mensalidades, que lá eles chamam de propinas, né? Então, 2.750 euros, né, é o que pagaria aí um estudante nacional e um estudante proveniente de países pertencentes à comunidade de países de língua portuguesa, 3.450 euros, que isso inclui, por exemplo, o Brasil. Já um estudante internacional, né, de outro país que não faz parte dessa comunidade de países de língua portuguesa, pagaria aí os 5.500 euros. Já a segunda opção que eu tenho para apresentar a vocês seria na Universidade do Porto, que fica na cidade do Porto. Essa que também é, de fato, uma cidade incrível, com uma riqueza arquitetônica lindíssima, com paisagens que nos deixam, né, embriagados de tanta beleza que há na cidade do Porto. E o campus da instituição, ela fica espalhada na cidade. Então tem ali uma concentração em alguns pontos, mas geralmente as faculdades elas ficam em pontos distintos da cidade do Porto. Então, como eu comentei com vocês, nós temos assim belas paisagens, belos monumentos, pontes, ela é conhecida aí por ter essas várias pontes e ao atravessar a ponte você já está em outro município, que é o município de Vila Nova de Gaia. Tem também uma beleza incrível de azulejos na estação de São Bento, em várias igrejas ao longo da cidade, em prédios históricos. E o terceiro ciclo, ou o doutoramento em educação, né, como eles também utilizam essa nomenclatura, na Universidade do Porto, também é uma boa opção. Então, eles tem aí uma duração entre 3 e 5 anos, ou seja, em 3 anos você já pode acabar, ou você pode levar até 5 anos para realizar esse procedimento, ou seja, cursar as disciplinas, fazer a sua pesquisa. E o curso custa 2.750 euros por ano para alunos nacionais, 3.025 euros para alunos internacionais, que estejam aí classificados, né, como países de língua portuguesa, e 5.500 euros para alunos que não fazem parte da comunidade de países de língua portuguesa, que incluiria aí Brasil, Portugal, África, tá? E eles ofertam 25 vagas em média por ano para o doutoramento. E as saídas profissionais, ou seja, as áreas, né, que eles mais investigam, temos aqui a docência e formação, administração e organização educativa, gestão de projetos, serviços educativos para a infância, juventude e terceira idade. Então, essas são as principais áreas de investigação que eles têm de concentração na Universidade do Porto, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação desta universidade, e é onde também eu realizei o meu mestrado em educação. Recomendo também essa instituição que é muito boa. A nossa terceira opção fica na cidade de Coimbra, na Universidade de Coimbra, uma universidade histórica, uma das mais antigas do mundo, né? Então, vale muito a pena estudar, residir em Coimbra, uma cidade conhecida por ser universitária, né? Já que a universidade termina movimentando muito a população, trazendo muitos estudantes e pessoas que vêm fazer tanto programas de graduação, como também de pós-graduação e pós-doutoramentos também.
E o doutoramento em Ciências da Educação, na Universidade de Coimbra, tem aí duas especialidades, ou seja, duas áreas, né, que é a Educação, Desenvolvimento Comunitário e Formação de Adultos, ou Organização de Ensino, Aprendizagem e Formação de Professores. Ou seja, é uma concentração, né, em que você pode aí escolher para realizar os seus projetos e aprofundamentos. Então, eles têm aí componentes curriculares que somam aí 180 ECTs, que são créditos que vocês precisam realizar, e a fases de candidatura vai de junho até setembro. E eles têm aí, geralmente, na primeira fase, 13 vagas, numa segunda fase, 17 vagas, distribuídas naquelas duas áreas de concentração que eu comentei anteriormente. No próprio site da instituição, né, você vai poder ter acesso a esse documento que tem aqui todos os critérios. Então, eles vão olhar o seu percurso acadêmico, a qualidade do curso acadêmico que você fez, ou seja, de mestrado e de graduação, o seu currículo científico, ou seja, se você já tem algumas publicações em revistas, em congressos, qual a sua inserção em projetos de investigação, qual é a sua experiência profissional, o seu empenho, né, nesse novo percurso, ou seja, as cartas de motivação e de recomendação que você tem para que eles possam decidir se você está apto ou não a fazer o doutoramento lá nessa instituição. Então, eles têm aí uma carta de motivação, que é obrigatória, e duas cartas de recomendação, que vocês podem pedir aí de professores, orientadores, pessoas que possam recomendar vocês enquanto alunos, tá? Então, além disso, tem todo um conjunto de documentos que eles solicitam, currículo, diplomas, e as propinas, ou seja, as mensalidades, estão aí entre 1.583 euros por ano. Esse valor ele pode ser parcelado, gente, assim como nas outras instituições também, na Universidade do Porto ou na Universidade do Minho, né, em Braga, você também pode parcelar esse valor. Então percebam que o valor em Coimbra já é menor, né, frente a Braga e frente à cidade do Porto, né, uma cidade também menor, Coimbra. Então fica ali bem ao centro, né, entre Porto e Lisboa, nós temos ali a cidade de Coimbra. Outra opção que nós temos também é a Universidade da Beira Interior. Essa universidade, ela localiza-se numa cidade, uma região chamada Covilhã. Tá? Então, é uma cidade que é um pouco fria, né, porque fica bem próximo à Serra da Estrela e é um clima bem mais frio. Então, percebam aqui nas imagens que nós temos, né, uma montanha atrás, né, uma serra, onde há neve, ou seja, o clima lá é bem mais frio. Então, se você gosta, né, de um clima bem mais frio, Covilhã pode ser uma boa opção para você. E aí, a Universidade da Beira Interior, ela também oferece o doutoramento em Ciências da Educação, né, por meio do Departamento de Psicologia e Educação. Então, podem se candidatar os detentores do grau de mestre, ou equivalente legal em educação, ou ciências da educação ou ensino, os titulares de grau de mestre ou equivalente em outras áreas também, né, podem se candidatar, os titulares de grau de licenciado pré-Bolonha. Todas as graduações, tanto faz bacharelados quanto licenciaturas, eles chamam, né, de licenciaturas, né? Esse pré-Bolonha é porque antes de 2006 os cursos eles eram regulares, você fazia a graduação, depois o mestrado e o doutorado. Com o acordo de Bolonha, as pessoas já saem mestres, ou seja, elas fazem um tempo a mais de graduação, defendem uma dissertação, um relatório de estágio e saem com o título de mestre, tá? Então tem essa organização lá em Portugal. E aí nós temos uma comissão científica que faz esse processo de avaliação, né, das propostas que são submetidas para candidaturas na Universidade da Beira Interior. Então, o valor da propina está em 1.625 por ano, e esse valor ele também pode ser parcelado. A outra opção é na própria capital, na Universidade de Lisboa. Então, viver na capital é interessante porque é um grande centro, você está próximo ali de grandes eventos, o aeroporto, né, da universidade
O aeroporto da cidade de Lisboa te dá acesso também rápido a outros países e você pode ir a conferências ou mesmo visitar outras universidades. Então, tanto em Porto nós temos um aeroporto, como também em Lisboa nós temos o aeroporto. E temos também no sul de Portugal, na cidade de Faro, nós temos também aeroporto que permite aí a circulação rápida. Porém, não se preocupe, porque se você, por exemplo, optar por viver em Braga, você pode pegar um trem, 40 minutos você está no Porto, também não é um problema, tá? Porém, se você gostar de viver na capital, Lisboa seria uma boa opção. No entanto, saiba que morar na capital tem os seus custos associados. Enquanto você, por exemplo, gastaria uns 300 euros num aluguel de um quarto ou de um apartamento numa cidade pequena, esses mesmos 300 para esse mesmo apartamento, você gastaria aí 800, 900, 1.000 euros num apartamento na capital, dependendo da localização. E esse valor pode até ser mais elevado. Por quê? Porque a capital é sempre tudo muito mais caro. Vamos também fazer um comparativo. Um cafezinho numa cidade pequena pode custar 70 centavos, que eles chamam lá de cêntimos. Na capital, você não paga menos do que 1,10 euro. Então, as diferenças são maiores. Porém, uma cidade incrível, que tem uma movimentação diária de turistas, de pessoas que estão ali em torno de eventos científicos, participação em múltiplas atividades, que faz com que, de fato, seja uma cidade incrível para residir e estudar. E lá nós temos a Universidade de Lisboa, uma universidade que está ali ranqueada no primeiro lugar entre as universidades portuguesas, e o doutoramento em educação é ofertado nessa instituição. Então, eles têm várias saídas profissionais, ou seja, várias linhas, áreas de conhecimento que você pode se especializar, como, por exemplo, administração e política educacional, avaliação da educação, didática da matemática, das ciências, formação de adultos, formação de professores e supervisão, história da educação, psicologia da educação, tecnologias de informação e comunicação na educação, desenvolvimento curricular e outras possibilidades, tá? Então, vamos conhecer mais detalhes sobre esse doutoramento. Então, as propinas, ou seja, o valor pago, está em 2.750 euros no primeiro ano. No segundo ano, 1.500 euros o segundo ano em diante, né? Também o mesmo valor, tá? Então, esse valor ele pode ser pago tanto na sua totalidade como de maneira fracionada em até 10 prestações. Então, ou em até 10 prestações, o que facilita, né? Porque às vezes a pessoa não tem esse montante todo, mas ela pode ir juntando aos poucos e fazer esse pagamento. Próxima opção é na cidade de Évora, ou seja, na Universidade de Évora. Então, também é uma localidade interessante para estudar, uma cidade histórica, que também fica próximo ali à capital de Lisboa. Você pode pegar um ônibus ou pode pegar um trem e rapidamente você chega à cidade de Évora. Então, uma universidade também histórica, antiga, e que, de fato, pode te oferecer uma boa formação, e lá tem o doutoramento em Ciências da Educação. Né? Então, eles têm aí 6 semestres, 180 ECTs, ou seja, créditos que você precisa cursar, é um curso presencial em língua portuguesa, e o valor que se paga para estudar lá, nós temos aqui 1.250 para países da União Europeia, 1.250 estudantes internacionais com bolsa de mérito, estudantes internacionais 2.500 e estudantes internacionais com bolsa de cooperação e desenvolvimento 1.450. Então, eles têm aqui uma comissão que faz esse processo de avaliação das candidaturas. No site também é possível ver as disciplinas que podem ser cursadas, né, no primeiro ano, no segundo ano. Então, geralmente, o primeiro ano tem uma concentração maior de disciplinas e o segundo já vamos ficando ali mais com
os seminários doutorais, ou então os encontros periódicos ali com o orientador e uma iniciação mais de perto, e uma iniciação mais de perto para o desenvolvimento da tua proposta de tese. Lá também há um documento explicando exatamente passo a passo como realizar a sua candidatura, como é que é o curso, a estrutura, como é que é o processo de seleção, o que, que eles mais observam nesse processo, ou seja, as habilitações, as áreas, análise curricular, ou seja, como que eles vão proceder para chegar à escolha dos estudantes. Ele tem também aqui informações relativas ao número de vagas, então temos aqui 16 para países da União Europeia, e para ingressos de candidatos sem nacionalidade de país europeia tem 4 vagas, o valor das propinas, né, explicando aqui passo a passo como é que é, a duração do curso, né, que é 6 semestres, o horário de funcionamento, então as aulas elas vão acontecer às sextas e aos sábados. Isso significa que você não precisa necessariamente viver na cidade de Évora. Você pode morar numa localidade próxima e vir às sextas e sábados para a realização das suas aulas de trem ou de ônibus, como você achar mais conveniente. E o início do semestre sempre em setembro. Outra opção fica na cidade de Vila Real. A Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro. Então, uma cidade pequena, também portuguesa, e que vale a pena também estudar nesta instituição. Então, aqui nós temos mais detalhes relativos à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Então, é um curso de doutoramento em Ciências da Educação, com 3 anos de duração, também 180 ECTs, créditos que você precisa cursar, e as propinas estão em 1.250. Também um valor mais interessante, dado que é uma cidade menor. Então, o primeiro ano, um conjunto de disciplinas a cursar. Quando eu falo assim que é uma cidade menor, gente, eu não estou querendo diminuir assim o tamanho dela, tá? O que eu estou dizendo é que em comparação a Porto, em comparação a Lisboa, ela é menor. No entanto, é uma cidade que tem tudo, que tem um bom serviço de saúde, que tem um bom serviço educacional, escolar, né? Se você tiver filhos, e que oferece também, né, uma boa qualidade de vida. Então, que vale a pena também residir em cidades menores, como como a cidade de Vila Real, por exemplo. Então, espero que essas informações elas tenham sido úteis para vocês e que vocês possam escolher entre uma dessas instituições. Eu esqueci de colocar aqui nos slides que a Universidade de Aveiro também é uma boa opção. É uma universidade grande, relativamente nova em comparação a Coimbra, Porto e Universidade do Minho, mas com cursos de alta qualidade e que as propinas elas se aproximam ali entre a Universidade do Porto e a Universidade do Minho, ou seja, o valor entre elas não é muito diferente. No entanto, é uma ótima opção para você escolher cursar doutorado em Ciências da Educação na cidade de Aveiro, na Universidade de Aveiro, que também é uma universidade que eu recomendo. E espero que tenham gostado e façam a melhor escolha para cursar o seu doutoramento em Portugal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sucesso na escolha.